E agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a doutora Ana Carolina Araújo, doutora Patrícia Silva Porto Ribeiro, defensora pública. Desde já, gostaria também de justificar a ausência do promotor Marcelo Lessa, que infelizmente não pôde comparecer hoje para palestrar aqui na audiência pública. Primeiramente, bom dia a todas e a todos aqui presentes nessa audiência pública. Está baixo? Fala mais perto. Mais perto. Tá. Gostaria de cumprimentar os presidentes das comissões aqui presentes, todos os deputados e deputadas também que se fazem presentes, os agricultores que vieram lá de São João da Barra, né, saíram extremamente cedo para poder comparecer aqui e fazer valer também, né, demonstrar, ninguém melhor do que vocês para demonstrar a realidade que tem sido vivenciada durante todos esses anos. Todos os apoiadores também desse movimento, né, o Eduardo, o Roberto, a Ana, o MST também, aos colegas defensores públicos. Bom, aqui aproveitando a fala da Ana, é necessário que a gente analise, né, o que está escrito nesse papel. A Ana mencionou que é preciso ver além do papel. E aqui, a Defensoria Pública, né, enquanto instituição destinada à proteção daqueles que se encontram em determinada situação de vulnerabilidade, nesse processo de desapropriação, né, cabe também à Defensoria Pública, não só em relação às violações que foram constatadas, também verificar a legalidade, né, desse decreto. A princípio, né, um decreto expropriatório, por ser a forma mais drástica que se tem de retirar a propriedade de um particular e destinar essa propriedade ao ente público, ela precisa ter uma finalidade. E essa finalidade, enquanto todo e qualquer ato emanado pela administração pública, deve estar associada, e aqui não é uma questão de discricionariedade, é um dever. Ela deve estar associada ao interesse público. Pois bem, o primeiro decreto de desapropriação foi publicado no ano de 2008, salvo engano, em dezembro de 2008. E a finalidade daquele decreto estava associada à criação de um distrito industrial, né? E aqui é importante mencionar que a área do porto em si, ela não decorre de uma expropriação, né, de uma desapropriação. O Ike Batista, ele comprou 2 fazendas, né, pertencentes ao 5º Distrito de São João da Barra, e ali foi criado o Porto do Açu. Após essa criação, né, do Porto do Açu, teve-se a ideia de criar-se um distrito industrial ao redor daquele porto. Foi daí que surgiu esse decreto de 2008, desapropriando e condicionando a finalidade à criação de um distrito industrial. Mas de que forma o poder público iria criar esse distrito industrial? A forma que eles criaram, né, viabilizaram e efetivaram isso foi através da retirada, né, dos familiares que lá estavam há mais de 20, 30, 40 anos, que retiravam o seu sustento dali, seja através do plantio e da colheita, né, dos alimentos que eram revendidos, bem como da criação de gados. Bom, a desapropriação ela foi efetivada, houve a imissão na posse, e a imissão na posse foi justificada sob uma urgência, né, e presume-se que essa urgência estaria relacionada à imediata criação do distrito industrial, e aqui eu digo imediata criação, não no sentido de se criar tudo de uma vez só, mas do Estado, né, enquanto ente que desapropriou, realizar ao máximo atividades tendentes a efetivar aquele projeto final. Mas isso não foi feito. Muitos desapropriados, e aqui é importante mencionar, um dado que na comarca de São João da Barra foram ajuizadas 476 ações de desapropriação. Dessas 476 ações, 229 correm na 2ª Vara da comarca de São João da Barra. Desse total, apenas 6 pessoas físicas receberam a totalidade
do valor de indenização, a integralidade, correspondente aos 100% do bem avaliado. 16 pessoas apenas receberam os 80%. Ou seja, se você for somar 16 mais 6, menos de 10% certamente, né, de um total de 229. Bom, aqui eu falei da questão da urgência, né, porque isso foi em 2008, passou 2008, 2009, 2010. Nenhuma atitude, né, por parte do governo foi tomada para fins de colocar o primeiro tijolo para criar lá o distrito industrial. Não foi feito isso. Bom, e para uma melhor compreensão, né, do que envolve a questão da desapropriação, para melhor contextualizá-los, aqui é importante mencionar que, após a publicação do decreto de desapropriação e antes da emissão na posse, foi realizado um contrato de promessa de compra e venda, né, condicionada à finalização das ações judiciais de desapropriação. E no que consistia esse contrato? Nesse contrato, o Estado, enquanto ente que desapropriou, transferia para o Estado, por intermédio da CODIN, né, transferia para a LLX, empresa do Ike Batista, né, à época, e aqui é importante que, em 2008, o governador era o Sérgio Cabral. E Sérgio Cabral, então, através de uma promessa de compra e venda, né, por intermédio da CODIN, passou para a empresa LLX a titularidade daquelas terras. Mas a transferência dessa titularidade estava condicionada à finalização das ações de desapropriação. Mas como uma forma de permitir que uma empresa particular pudesse ter o domínio, né, sobre aquelas terras, transferiu-se de imediato a posse. E, a partir daí, a gente começa a conseguir esclarecer como que se deu essa desapropriação e o porquê que essa desapropriação aconteceu. Foi transferida a posse para a LLX. E aqui é importante mencionar que, enquanto um ato de desapropriação, as indenizações devem ser feitas, né, o que caracteriza a desapropriação é que a indenização seja realizada pelo ente estatal. Nesse caso, né, nesse contrato de promessa de compra e venda, existia uma cláusula mencionando expressamente que a LLX poderia intervir nas ações judiciais de desapropriação e caberia a ela efetuar o pagamento da verba indenizatória. Bom, isso a gente pode fazer uma interpretação e chegar à seguinte conclusão. O Estado figurou como ente que desapropriou. Imediatamente, se eu não me engano, esse contrato foi realizado após 24 horas, ou no máximo 48 horas, da desapropriação, da publicação do decreto, e ele imediatamente passa a posse para uma empresa particular pertencente ao empresário Ike Batista. O empresário, né, deveria, com base no contrato, realizar o pagamento dessas indenizações. Isso está mais para uma desapropriação ou para uma compra e venda entre particulares? Só que, na realidade, foi uma compra e venda sem ter a voluntariedade das pessoas que pertenciam àquela terra, dos familiares que ali tinham a ideia de pertencimento, enquanto cidadãos que pertenciam àquela sociedade, que eram produtivos ali. Bom, e é bom aqui abrir um parênteses e falar que a o decreto-lei que dispõe sobre as regras da desapropriação, ele prevê em um artigo específico que, quando se desapropria para fins de utilidade pública, o Estado ele pode revender, né, vender ou locar aquela terra desapropriada para fins de criação de um distrito industrial. A princípio, a intenção era criar um distrito industrial. Mas essa mesma lei menciona que é necessário observar um requisito específico. Essa venda não pode ocorrer de qualquer maneira. É necessário que essa venda seja realizada para as empresas previamente qualificadas. E aqui o português é muito claro em nos ajudar, porque a própria lei menciona
falando da seguinte forma: a construção e ampliação de distritos industriais inclui loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias, bem como a revenda ou locações dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. Aqui, a lei não menciona empresa, ou seja, a finalidade da lei é permitir uma certa competição, para talvez tornar o procedimento similar de uma licitação, até porque o negócio não está sendo feito entre particulares, mas sim entre o poder público e o particular. Só que isso não foi feito. Praticamente 1/3 da cidade de São João da Barra foi transferido para a empresa LLX, que era a empresa pertencente ao empresário Ike Batista. Bom, passaram-se já 10 anos, praticamente desde a edição do primeiro decreto, nada foi construído. Se você andar, né, ali por São João da Barra, tive a oportunidade de comparecer no acampamento, e o que a gente vê é só mato, né? Mato a princípio, agora, né, com as famílias lá no acampamento. Já algumas plantações, né, já foram colocadas ali. Em muito menos tempo, em talvez um mês, os ocupantes, né, do acampamento deram muito mais destinação àquela propriedade do que a própria empresa, do que o próprio Estado. Bom, 10 anos se passaram, nada foi construído, não se realizou a criação de distrito industrial, apenas há matos naqueles locais, e aí cabe a gente questionar, né, realizar um questionamento. E é esse questionamento que eu gostaria que os senhores respondessem, que vai ser esclarecido também, né, mais aprofundado pela colega Ana Carolina. Diante de tais fatos, a única conclusão que eu consigo enxergar é que esse ato de desapropriação, o primeiro decreto e todos os decretos de desapropriação realizados para fins de retirar os familiares das terras do Açu, foram realizados com uma finalidade só. E essa finalidade em nada se aproxima do interesse público, que precisa estar ali ao lado dos atos da administração pública. Bom, essa desapropriação, na realidade, teve por finalidade legitimar, né, a venda de terras do Estado para um empresário. E, na realidade, foi uma compra e venda a preço vil, né? Porque todos sabem que a desapropriação, o valor que o proprietário é indenizado não é um valor correspondente ao mercado, é um valor inferior. Aí vocês vejam a gravidade. O Estado desapropria, passa aquelas terras para uma empresa particular, e essa empresa particular toma o compromisso de efetuar o pagamento das indenizações. É uma desapropriação, né, entre aspas, que, na realidade, evidencia uma compra e venda entre a LLX e as empresas particulares. Bom, e aqui eu agora me recordei de uma senhora que eu atendi uma vez na Defensoria Pública, a senhora Hermesilda, se eu não me engano o nome dela. E aí ela foi lá e ela só falava assim: minha filha, eu quero as minhas terras de volta, eu não quero dinheiro, eu quero a minha casinha onde eu vivi com meu marido. Ela viveu com o marido por 30, 40 anos lá. E ela me falou: mas a minha casinha não existe mais, eles derrubaram tudo. Aí eu pergunto e falo para vocês: alguma coisa foi construída naquela terra onde tinha a casinha dela? Não foi. Então, qual o interesse de realizar uma desapropriação, retirar praticamente 1/3 dos proprietários locais e passá-la para uma empresa privada? Será que isso está revestido do interesse público mesmo necessário? Será que o motivo realmente foi ou é, hoje em dia, a criação de um distrito industrial? Eu deixo esses questionamentos para vocês realizarem, para todos os senhores, e na esperança também que isso possa influenciar na decisão quanto à quebra do decreto. Muito obrigado, doutora Patrícia.
Agora, gostaria de convidar a doutora Ana Carolina Araújo para poder fazer uso da palavra. Obrigada, deputado Bruno. Cumprimento na pessoa do deputado Bruno todos os demais, as comissões que puderam realizar essa audiência pública, nossos agradecimentos enquanto instituição. Agradeço a todas as entidades envolvidas, as famílias de produtores que estão sempre junto, que a Defensoria sempre tem procurado estar junto nesses últimos tempos. Tem sido um prazer, um aprendizado muito grande para nós, né, do sistema de justiça, estar em contato com vocês. Muito obrigada. Os movimentos sociais também presentes, vereadores de São João da Barra, todos os demais presentes aqui, cumprimento a todos, os defensores colegas também que estão aqui. E para complementar um pouco os deputados aqui presentes, desculpa esquecer a menção. E só para complementar a fala da Patrícia, eu pretendo ser bastante breve, né, reforçando aqui que em todo e qualquer ato da administração pública, todo e qualquer ato administrativo, a gente precisa ter a vinculação direta ao interesse público, né? Todo ato administrativo, e aqui o ato de desapropriação é um ato, né, da administração pública, é a intervenção mais drástica no direito de propriedade de posse das pessoas, dos cidadãos, ele precisa se revestir do interesse público em todos os seus elementos. E aqui eu trago 2 elementos do ato administrativo, e não pretendo aqui me aprofundar em técnica jurídica nenhuma, que são o motivo e a finalidade do ato, né? Esses 2 elementos, nós precisamos associá-los e vinculá-los diretamente a esse interesse, né? Brevemente, o que é a finalidade de um ato administrativo? Finalidade seria o objetivo, o resultado que ele pretende modificar no mundo dos fatos, né? O que ele pretende fazer, seja uma construção de um hospital, de uma escola, qualquer ato concreto que a administração pública ela venha produzir no mundo dos fatos, ela precisa estar associado, esse ato precisa estar associado diretamente ao interesse público, não importa qual seja esse ato. A construção de um distrito industrial, tudo bem, também deve estar associado ao interesse público, à supremacia desse interesse, ao interesse da coletividade, né? E o motivo? O que é o motivo de um ato administrativo? O motivo, eles são as circunstâncias de fato e de direito que levam a administração pública a emanar algum ato para modificar o mundo exterior. E esses 2 elementos, né, nós podemos nos debruçar um pouco sobre a questão e percebermos que esses 2 elementos estão viciados nesse caso concreto, né? Para além de toda a violação de direitos humanos, para além da retirada brusca, violenta, né, desumana, né, de todo o processo expropriatório, não só contra as pessoas, os agricultores que estão lá há séculos, né, posso até falar com base na fala de Dona Noêmia, né, o meio ambiente também mutilado drasticamente. A gente percebe que existe um outro elemento muito grave nesse ato administrativo, que vicia igualmente o motivo e a finalidade, né, e que nos levam à insustentabilidade jurídica desse decreto. Para se chegar a essa conclusão, o transcurso do tempo foi bastante importante, né, que nos levaram à conclusão de que esse motivo e essa finalidade podem ter representado tudo, menos o atingimento do interesse público. E aqui é importante mencionar o trabalho do Ministério Público Federal no âmbito das operações, né, desencadeadas pela Lava Jato, e que coletaram uma série de informações, né, sérias e contundentes, demonstrando as relações que existiam entre o então executivo, né, a gestão do executivo do Estado do Rio de Janeiro à época, né, capitaneado pelo ex-governador Sérgio Cabral, e também os grupos empresariais na pessoa de Eike Batista, né, titularizados por eles. E, através da colheita dessas informações, o Ministério Público Federal ele ajuizou uma ação criminal em face de Eike Batista e Sérgio Cabral e alguns de seus prepostos, né, imputando-lhes a prática dos crimes de corrupção. Né, corrupção e se os senhores quiserem, para a coleta de materiais, eu me disponho a encaminhar a denúncia, né, da Operação Eficiência. Esse processo ele não está sob sigilo de justiça, ele corre na 7ª Vara Criminal Federal, aqui da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, é o processo 501634-09.2017.4.025101. É um grande número, depois também me disponho a passar com cautela aos deputados que se interessarem. E nessa ação criminal existe uma menção expressa, o que nos deixou bastante atônitos já diante de tantas irregularidades e violências cometidas nesse processo histórico, vem à tona depois de todos esses anos, num processo judicial ajuizado em 2017, toda a confirmação de que motivo e finalidade estavam viciados nesses atos de expropriação, né, nesse ato
tão violento e que agora se confirma como um ato que veio a beneficiar, né, que teve como base, como fundamento, o conluio entre poder executivo e poder econômico para concretizar um empreendimento que atenderia interesses, na verdade, particulares. A denúncia nessa ação criminal, ela narra expressamente que as desapropriações para a instalação dos empreendimentos ligados ao Porto do Açu, em São João da Barra, dentre outros empreendimentos que o empresário Ike Batista levava a efeito no estado do Rio de Janeiro na época, garantiram, né, foram fundamentais para garantir ao ex-governador Sérgio Cabral a quantia de mais de 16 milhões de dólares, aproximadamente 52 milhões de reais, como forma de vantagem indevida, por estar facilitando, permitindo que esses empreendimentos acontecessem, mesmo que a revelia dos direitos de inúmeras, centenas, milhares de famílias afetadas por essas expropriações, né? Então, com isso, com todo esse panorama, para nós fica bastante claro que o motivo e a finalidade dos decretos de desapropriação, né, em São João da Barra, eles ocorreram fundamentalmente para possibilitar uma troca de favores, né? E a que custo? A custo de quem e de quê? Isso tudo foi levado a cabo, né? Facilitando, então, a compra e venda, a aquisição por um único empresário, um único grupo empresarial, de cerca de 1/3 das terras de São João da Barra. Né? Esse dado é muito emblemático, considerando que o município de São João da Barra é bastante extenso em território. 1/3 desse território foi vendido com consentimento do Estado, por meio de um decreto do Executivo, né? Aparentemente revestido da legitimidade, da presunção de veracidade que esses atos se revestem, né, exatamente para facilitar um empreendimento de caráter privado que nem saiu do papel, ele saiu, né? Então, isso nos causa mais espantamento, né, estranheza ainda. Então, percebemos que o motivo declarado foi né, a pretexto de trazer benesses à população sanjoanense, empregos, né, renda, arrecadação de impostos, mas o que hoje se vê, nós que trabalhamos na Defensoria, um aumento da violência, um aumento da pobreza, né, da discrepância entre classes sociais no município, uma migração que não veio acompanhada de políticas públicas necessárias para receber todas essas pessoas, problemas sociais gravíssimos, né, em decorrência do Porto do Açu e de todos os empreendimentos que foram prometidos a uma época, mas não implantados. Então, esse motivo oculto e essa finalidade ocultas, né, nos demonstram que essas desapropriações, talvez, né, nós ouvimos declarações desse empresário de que ele gostaria de ser o homem mais rico do mundo, né, e que, na época, ele já era o 7º homem mais rico do mundo, que esses motivos e essas finalidades talvez se prestaram ao enriquecimento e talvez estavam juntos de um projeto eminentemente particular de enriquecimento, né, de um grupo empresarial, em detrimento de todos esses direitos que foram violados em todos esses anos. E, além de todo esse cenário, né, de venda da coisa pública, é inegável que todas aquelas terras não cumprem qualquer função social, como bem já salientado por todos vocês, né? O próprio Judiciário reconheceu recentemente, numa liminar que manteve o acampamento lá em São João da Barra, na ação de reintegração de posse, reconheceu expressamente que você cercar, deixar crescer mato, né, retirar famílias a pretexto de apenas cercar uma terra, deixando a especulação imobiliária crescer a todo vapor, isso é um ato ilícito. E isso foi dito pelo juiz da primeira vara na decisão liminar. Isso foi reconhecido. Uma ação reintegratória de uma gleba que já possibilita toda uma análise conjuntural e estrutural de todos os problemas e conflitos sociais existentes, né? E a Defensoria Pública, na qualidade de instituição permanente, comprometida com os vulneráveis, né, na defesa intransigente dos direitos humanos, individuais e coletivos, de todos os grupos atingidos e envolvidos, não se pode, né, se deixar quedar inerte diante de tudo isso. Então, por esse motivo, estamos aqui também tentando expor a insustentabilidade jurídica do decreto aos senhores deputados, né? E para além de todas essas drásticas violações de direitos, né, de moradia, trabalho e sustento, eu reforço que foram histórias e memórias e ancestralidade dessas pessoas, desses agricultores que foram tolhidos para beneficiamento de interesses particulares. E a gente não pode se calar diante de tudo isso, com a missão constitucional que nos foi atribuída. E são essas as minhas considerações. Obrigada pela atenção e desculpe se alonguei um pouco a fala.